Olá, hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante do trabalho que nós desenvolvemos para as empresas, nossos clientes, que é a gestão regulatória. A vigilância sanitária, pela sua complexidade, ela é muito mais do que simplesmente preencher um formulário e dar entrada no órgão de vigilância e esperar que esse órgão venha dizer o que nós temos que fazer. A gestão regulatória ela é um modelo de trabalho que se baseia no conhecimento prévio do que vai ser exigido, de quais documentações são exigidas e devem estar sendo demonstradas no ato das inspeções, para que a gente tenha uma agilização nesse processo, que já é moroso pela própria natureza, mas que dentro desse modelo a gente consiga um resultado positivo num espaço de tempo menor. É importante a gente, antes de falar de gestão regulatória em vigilância sanitária, a gente deixar bem claro o que é vigilância sanitária, né? O conceito de vigilância sanitária ele é definido como um conjunto de ações capaz de prevenir, eliminar ou diminuir as situações de risco à saúde, fazendo então o acompanhamento e o monitoramento de todas as etapas que envolvem a produção de um produto ou a prestação de um serviço. Na verdade, este conceito ele é definido, ele foi adaptado do texto legal da Lei 8.080, de 1990, que é conhecida também como Lei Orgânica da Saúde. Tá? Lembrando só que quando a gente fala de risco, o risco ele é definido como a probabilidade da ocorrência de um efeito desfavorável, certo? O contrário do risco é a expectativa, quando existe a probabilidade de um efeito favorável. Bom, vamos agora ver no slide como que funciona, o que é o Sistema Brasileiro de Vigilância Sanitária. Como vocês podem ver no slide, o Sistema Brasileiro de Vigilância Sanitária é composto de órgãos em todos os níveis de governo. No governo no nível federal, no nível estadual e municipal. No federal nós temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a instância que coordena todo esse sistema e tem também como principal função fazer o registro dos produtos, conceder as autorizações de funcionamento para que as empresas possam funcionar em nível do território nacional, tá? E também a Anvisa é a responsável por fazer a vigilância de portos e aeroportos. Já em nível estadual, os chamados Centros de Vigilância Sanitária têm como papel principal fazer a coordenação das atividades que os municípios, sob sua área de abrangência, estão desenvolvendo e também dar suporte, muitas vezes de forma direta, em inspeções e concessões de documentação para grandes fabricantes e grandes distribuidores. Já os órgãos de vigilância em nível municipal têm uma variação bastante grande de denominação. Em alguns lugares se chama Covisa, em outros lugares se chama Visa Municipal, Visa-REM, Departamento de Vigilância, enfim. O nome aí tanto pouco importa. O importante é que você saiba que a maioria das atividades sob o regime de vigilância sanitária estão realmente sob a esfera municipal, que são esses órgãos que vão conceder a documentação, a licença, os termos de responsabilidade, vão conceder também as documentações pertinentes à empresa, como a licença de funcionamento e outros que tais, e também vão realizar as inspeções sanitárias e também, no caso de alguma não conformidade, aplicar as penalidades previstas na legislação. Então, isso é o sistema. Como você pode ter visto no slide, o sistema é um sistema bastante complexo que envolve realmente todas as etapas, tanto em todos os níveis da administração pública. É importante também agora a gente, já que nós estamos falando da gestão, a gente alertar as empresas sobre a questão do risco sanitário. A gente pode definir esse risco sanitário como uma condição onde a empresa ela está obrigada, por força de lei, a possuir uma determinada documentação e
adotar determinados procedimentos e não o faz de uma forma correta. A partir deste momento, a empresa fica no chamado risco sanitário. Ela pode sofrer as penalidades previstas na legislação pela falta da documentação exigida. A gente pode fazer uma comparação entre essa questão sanitária e a questão que nós temos, por exemplo, o nosso automóvel. Todo mundo sabe que o automóvel, para poder circular livremente pelas ruas do Brasil, ele tem que estar devidamente licenciado, ele tem que ter o seguro obrigatório recolhido, tem que ter alguns componentes de segurança, como extintor de incêndio, triângulo, e tem que ter boas condições de conservação, como a questão de pneus, de faróis, essa coisa toda. Se caso não tiver e for pego numa fiscalização, o carro vai poder ser apreendido e o condutor, o proprietário do carro vai estar sujeito à aplicação de penalidade. Quer dizer, é a mesma situação que ocorre para uma empresa sob regime de vigilância sanitária. A partir do momento que você tem a obrigatoriedade de ter essa documentação e você não tiver, você vai poder sofrer a penalidade de multa, de interdição, até que a situação fique efetivamente resolvida. Então, é importante a gente ter em mente que a vigilância sanitária, a adequação às normas sanitárias é um processo de trabalho que precisa de várias etapas a serem cumpridas para que a gente possa efetivamente atingir os nossos objetivos. Agora nós vamos ver nesse próximo slide o que seria esse ciclo de gerenciamento que é utilizado para que a gente possa fazer o devido andamento das ações requeridas para a regularização de uma empresa frente às normas sanitárias. Esse ciclo de trabalho é chamado de PDCA, onde nós temos várias etapas, sendo que as primeiras etapas nós vamos fazer a localização dos problemas e o estabelecimento das metas. Numa segunda etapa, nós vamos estabelecer os planos de ação a serem definidos, depois passando pela condução e execução do plano, a questão também da verificação do nível do andamento, do estágio que cada etapa está fazendo, fazer as correções necessárias e ter finalmente aí os objetivos alcançados no sentido de você ter a regularização perfeita, tanto da questão documental como da questão da parte técnica, a que cada atividade está bem regulamentada. Já que nós vimos nesse slide como são as etapas, nós vamos ter que ver também, falar da questão da não conformidade. Né? Infelizmente não é um assunto muito agradável, mas que nós temos que dizer que a empresa que está sujeita à questão da regularização sanitária e não atende essas exigências, ela fica passível de ser penalizada, né? Com penalidades que vão desde a simples advertência até a prestação de serviços à comunidade, que é o processo de recall, as multas e diversos tipos de interdição e suspensão de propaganda que você pode estar sujeito. Eu faço uma ressalva muito importante na questão da prestação de serviços à comunidade, que num primeiro momento nos leva a achar que se trata, né, da prestação dos nossos serviços ou da fabricação, eventualmente, de um produto para pessoas carentes. E, na verdade, não é. Pela legislação brasileira, a prestação de serviço à comunidade se trata do esclarecimento à comunidade sobre qual é a não conformidade que foi cometida e como que o cidadão deve proceder para a reparação dessa não conformidade. Um exemplo bem claro. Quando a gente liga a televisão e muitas vezes vê que determinada montadora de automóvel chama as pessoas que compraram o automóvel e fala que do chassi tal ao chassi tal, existe um problema, um eventual problema, vamos dizer, no sistema de freio, e que por conta disso pode ocorrer um acidente que pode ter consequências fatais. Isso daí não é feito apenas por uma consciência da empresa. Existe uma determinação legal para que seja esclarecido às pessoas numa questão de proteção do consumidor. É claro que muitos dos serviços não vão ter condições de ir numa rede de televisão e fazer esse tipo de chamamento. Mas, por menor que seja o serviço, ele vai poder esclarecer a comunidade que estava com alguma não conformidade e o que fazer. Por exemplo,
Eu tenho um pequeno mercado que vende, vamos supor, alimentos. Esse mercado vai ter que comunicar a clientes da sua área de abrangência que foram, por exemplo, identificados produtos mal armazenados, com prazo de vencimento expirado, e que isso pode representar um risco, e por isso, caso a pessoa tenha algum problema, que procure o serviço para que seja orientado qual a melhor medida a ser adotada. A gente sabe, portanto, que isso é uma medida um tanto quanto dura, na medida em que você sabe que a clientela muitas vezes vai se ficar esguia, né? Ela vai ficar assustada e vai parar de consumir os seus produtos ou os seus serviços, tá? Então, de uma forma bastante resumida, mas eu acredito que possa colaborar aí para o entendimento de vocês, nós falamos sobre a questão da gestão regulatória em vigilância sanitária. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Basta entrar em contato através do nosso e-mail ou através do nosso telefone que aparece aí. Tchau, até a próxima.